Eu estou aqui com o coronel da reserva, Roberto Alves, é advogado, especialista em segurança, está aqui conosco e vamos pontuar alguns fatos aqui, inclusive esse é lógico. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada olha, por você ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Roberto, tem culpado nessa história? Tem erro nessa história? Onde está o erro? Culpados temos, né? Vejo que a criança e o adolescente, eles têm, por salvaguarda da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que os pais são os primeiros responsáveis, a sociedade e o Estado, ou seja, o que não falta é responsável. O que nós vemos nessa condição e tantas outras que acontecem diariamente é que sempre alguém procura transferir para o outro a responsabilidade. Eu fiz minha parte, eu fiz minha parte, eu fiz minha parte, independentemente da atribuição de cada um. Nós sabemos que os órgãos não têm essas dotações. O Conselho Tutelar faz um trabalho extraordinário, mas ele não tem a dotação necessária para fazer um trabalho como deveria ou como poderia fazer de acordo com o próprio estatuto. Qual é o alerta que precisa ser dado aos hospitais? Porque essa menina já havia sido internada outras vezes, com sinais claros de violência. O hospital, obrigatoriamente, qualquer que seja o tipo de ocorrência, quando chega um ferido, ele imediatamente informa o órgão, não é só o atendimento hospitalar. Então foi informado, o Conselho Tutelar foi informado, tanto que, diante daquele quadro que não se administrava como os pais haviam dito, que ela teria caído e tudo mais, foi acionado o Conselho Tutelar, foi acionada a Vara da Infância e Juventude e a guarda provisória dessa criança foi passada para a avó materna, ou paterna, no caso específico. Agora, para a avó não entender, entende, mesmo que não tenha, não sai sem esclarecimento. Ninguém assume guarda de ninguém sem orientação. Mas nem sempre aquela pessoa está em condições de cuidar daquela neta, por exemplo. Então, assim, olha, claro que não vai dizer isso abertamente para todo mundo, mas falar, fica com o filho que o filho é seu. A própria mãe, a própria avó não acredita que a mãe esteja num grau de crueldade. Nós estamos falando de relacionamento familiar. Uma garota, né? A mãe de Micaele, 20 anos, essa monstruosidade. Pois é, o que nós vemos hoje é que a família em si, ela não oferece a primeira segurança para a prole. Nenhuma. Então, quando nós falamos de sociedade, a gente tem que remeter à família. Se você não tem uma família estruturada, se você não pode confiar no pai e na mãe, a quem você vai transferir essa responsabilidade? O Conselho Tutelar, a Vara da Infância e Juventude, todo o contexto social, ele não pode se responsabilizar por algo que deveria estar preservado dentro da família. Mas quando a família está falida, como é o caso dessa por exemplo, da específica que nós estamos falando, aí cabe sim atirar essa criança. Não tem avô, avó, tio, não tem ninguém que pode cuidar? Vai para um abrigo. Então, mas salva-se uma vida. É tirado. Todos os dias crianças são retiradas do pátio do poder. Todo dia. Os abrigos estão cheios. Nós estamos falando de um caso. Só o ano passado, mais de 152 mil queixas foram feitas por maus tratos a crianças e adolescentes no Brasil. 152 mil? Mil. Isso que chega ao Estado, que o Estado é informado, que tem uma denúncia, fora o que a gente não sabe. Então, o número é muito grande. Nós estamos falando de um fato pontual, mas que mostra uma sociedade real do dia a dia. Esse é um quadro que realmente preocupa, porque se a família tem essa desestrutura, não estamos falando em pais separados, mães separadas, nós estamos falando em pais autores de delitos contra os filhos. De cada 10 crimes que acontecem com as crianças, 7 envolvem pai, mãe, padrasto ou pessoas da relação. Eu estava lendo, sabe, Roberto, estava lendo ainda hoje de manhã, antes de entrar no ar, um caso, Santa Catarina, acho que foi. A mãe, quer dizer, não dá para chamar de mãe, desculpa, isso é um monstro. Ela ajudava o companheiro a estuprar a filha. Sim, isso é muito comum. Como é que recupera uma criatura dessa, gente? Crimes sexuais. Pena de morte é pouco para uma criatura dessas, pelo amor de Deus. Infelizmente, é o que acontece todos os dias e para que nossa depressão não seja ainda maior, nós não chega ao nosso conhecimento. Mas isso é um quadro, um retrato de uma sociedade que passa por... está doente, a nossa sociedade está doente. Quando você fala em família doente, o que é a família? É a célula máter. A sociedade está doente. Por isso que você vê aquelas cenas, o cara atirar em qualquer pessoa de qualquer jeito, sem qualquer constrangimento. Uma frieza, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é? Não é normal. Não pode ser normal. Mas está parecendo normal. Porque a sociedade... só mais um caso. Não é. Daqui a pouco já esqueceu a história de Micaele. Que vem o próximo. Vem o próximo. Que vem o próximo. Como é que muda isso? O processo de recuperação é recuperar a própria estrutura familiar,
que nós não damos muita ênfase à educação familiar, se os pais estão preparados. Nós nunca mais comentamos se a família está preparada para constituir família, se o casal está preparado. Hoje os casais ainda se casam, terceirizam a criação dos filhos e a sociedade absorve. Quando chega um determinado momento em que você vê esse tipo de violência, degrada. Mas a origem, nós não estamos aí. Hoje nós falamos em qualquer gênero, casais de qualquer formação. Quando a gente fala em família hoje, qual é o padrão de família? Sem nenhum preconceito, a nenhum tipo de visão que a sociedade tenha. Mas como é a família de hoje? Quem é pai, quem é mãe, quem exerce o papel de pai, quem exerce o papel de mãe, quem cobra um do outro. Agora, quando nós falamos desses casos aí, existe inclusive uma participação, né, de pais ou de pessoas envolvidas na relação contra aquele ser que está mais, naquele momento, mais vulnerável. Quando a gente fala desses casos escabrosos, a gente sempre lembra da lei, né? E aí tem um outro caso falando em família. Por exemplo, as pessoas ficam indignadas com relação à saidinha de Natal, que já está aí, né? Dia de pai, dia de mãe. O caso de Suzane von Richthofen. E as pessoas dizem, precisa-se mudar as leis. Você concorda com isso também? As leis precisam se adaptar ao momento que a sociedade vive. Está tudo muito velho, né? As leis, elas têm que atuar. Como é que está a sociedade hoje? A sociedade hoje, ela atende à mesma necessidade da sociedade de 1940, do Código Penal, por exemplo? Então, quando nós pensamos dessa forma, não. Claro que eu tenho que atualizar, eu tenho que mudar. A Lei de Execuções Penais, ela busca, na sua essência, algo interessante, que é ressocialização. Mas todas as pessoas vão ser ressocializadas, porque quando você coloca uma lei, ela serve para todos. No caso, a Suzane, ela foi atendida porque a lei não entra no mérito. É dia dos pais ou dia das mães. Tem saída temporária para quem? Para quem está no regime semiaberto. Já completou pelo menos 1/6 da pena se for primário. A lei não entra na... Será que essa pessoa merece? Não. Ela se enquadrou nos requisitos, ela tem direito. Você acha que deveria ser diferente? A lei, por mais que ela seja generalizada, ela tem situações pontuais. Senão não precisa do julgador. Soa tão estranho, não soa? É terrível. Ela matou pai e mãe e daí sai saidinha de Natal. E são vários assim. Saidinha do pai, de mãe, saidinha do Dia das Mães, é a pior, São 5 saídas, pelo menos previstas em lei. Dia dos pais, dia das mães, dia da criança, finados, Natal e Ano Novo. Isso. Você pelo menos essa. Agora tem juiz que pode dar, porque é o juiz da vara das execuções penais que decide. Até festa junina pode liberar, dependendo do estado. Tem festas que o juiz libera para aquela pessoa porque está dentro do conceito social. São no máximo 35 dias por ano, que acaba acontecendo. Mas importante que a sociedade entenda, não é para qualquer criminoso, só para aqueles que já estão no regime semiaberto, até a data da saída, que tenham bom comportamento. O diretor do presídio também é ouvido. No caso da Suzane, ela tinha bom comportamento. Então, ela preenchia todos os requisitos. Tem que liberar. Por isso que pode Tem que liberar. Vamos falar estamos falando da Micaele aqui, não dá para esquecer do caso Ágata, do Rio de Janeiro, que agora está comprovado que foi um PM, né? Sim, o que menos importa para esse cenário é de onde veio a bala. Nós temos que pensar no contexto geral. O Rio vive um clima de guerra em tempo de paz. Esse tipo de armamento que os criminosos usam no Rio de Janeiro e que a polícia, para equilíbrio de forças, acaba usando também, ele é para guerra, ele não é para uma estrutura urbana, não é para segurança pública urbana. Por quê? Você tem ideia, um fuzil, por exemplo, um AK-47, ele tem alcance de 2.500 metros com letalidade. Nossa, se você pega um 38, ele tem 100 metros, olha a diferença. Então não é uma arma para você usar no dia a dia, só que o Rio vive uma guerra. E nessa guerra, todos são vítimas. Quando nós buscamos, 5 crianças foram vítimas de bala perdida, mas quantas pessoas estão sendo vítimas todos os dias? E o policial sendo vítima? Então, nós temos que pensar de uma forma, o que acontece no Rio, que houve até uma intervenção federal. Se houve intervenção federal para colocar aquela atribuição para as Forças Armadas, é que não é mais segurança pública, já é um caso de guerra, é uma guerra civil e nós precisamos fazer algo muito maior do que simplesmente colocar a polícia em confronto com criminosos. Agora, a gente está numa situação que... Desculpa, mas parece que só piora, né? A gente sempre tem esse mundo de esperança, porque as coisas mudem, não é mesmo? Mas só piora. Só uma última pergunta para fechar esse caso do Rio. Esse policial vai ser expulso? Ele vai ser processado como qualquer pessoa. Ele pode ir para a cadeia. É o tribunal do júri, inclusive. Não é a estrutura do tribunal militar. É o tribunal do júri. Ele vai ser... tem a ampla defesa como qualquer pessoa que comete um delito. Como um civil qualquer. Um civil qualquer. Ele vai responder
pelo rigor da lei. E pode ser condenado. Punido, condenado. E ele pode, mesmo não sendo condenado, se a ação dele for incompatível, analisada aí sim pelo Tribunal Militar, ele pode ser expulso, mesmo que ele não seja condenado pelo crime civil. Já volto aqui, Roberto. Tá. É o seguinte, Roberto, nós estamos numa época de 13º, o movimento da rua é outro, né? Já é Natal. Que cuidados a gente precisa ter? Pessoas da terceira idade, principalmente. Nós temos que nos preocupar, não é só agora, serve para o ano todo, para todos os dias, claro. Né? Fazer a nossa parte. Né? Mas agora a bandidagem está mais atenta agora, ainda, o que acontece é que o criminoso, nesse período também, ele considera que é o período que ele vai ter também um fortalecimento dos seus clientes. Então, o que você tem que fazer? Sair da figura de cliente. Hoje, nós estamos praticamente eliminando o dinheiro físico de circulação. O mais importante é crédito do que o próprio dinheiro. O dinheiro está interessando mais ao criminoso, porque ele não tem crédito, ele não abre conta no banco. Então, ele quer o seu dinheiro. Então, quando você evita de sacar o seu dinheiro em caixas eletrônicos, em grande quantidade, que você passe a ser interessante para o criminoso, você já se afasta da condição de vítima. Se você mantém sua discrição sobre os seus bens, sobre aquilo que você considera de valor, você também elimina essa articulação do criminoso. O criminoso, ele se vale de 2 fatores importantes. Primeiro, o descuido da vítima. Importante. E o fator surpresa. Um depende do outro. Ele não sai, eu vou falando, eu sou criminoso, vou te assaltar. Ele fica te observando. Se você fizer a mesma coisa e observar as pessoas que estão ao seu redor, verificar se alguém está te olhando muito, está te acompanhando, suspeitou da atitude, não é da pessoa, mas da atitude que essa pessoa tem, 190. Ou vá para um comércio, mude do seu estabelecimento, acompanhe se essa pessoa continua te acompanhando. Então, isso é um sinal que precipita a sua ação. Ligue 190. A polícia tem essa função preventiva. Esse é o momento que devemos ligar para a polícia. Prevenção. Certo. O que acontece? Se você vai sacar sua bolsa sempre à frente, onde você tem seus bens? No local de visão que você possa Mas manter também visão. a gente facilita um pouco, né? Muito. Para que vai com uma bolsa medonha de grande para lugares cheio de com tanta cartões, movimentação, né? Movimentando o dinheiro para todo mundo ver. Esse descuido é que faz com que você seja selecionado pelo criminoso. A gente dá mole também, Roberto. Muito. Se você fizer a sua parte, eu digo para as pessoas, só de você observar num ambiente as pessoas olhando nos olhos, já assusta essas pessoas, o criminoso já busca uma outra vítima. Ele quer o seu descuido. O criminoso, ele quer pessoa desatenta. Ele é oportunista. Para a gente fechar, Roberto, a gente não entende muito algumas histórias que acontecem, episódios rumorosos e barulhentos, e depois ninguém fala mais nada. O que é que deu a história de Cumbica, hein? Daquele assalto milionário, Só esse ano nós tivemos 4. O que acontece, essas investigações continuam, mas os aeroportos, não é o aeroporto que é a vítima, não são as pessoas, são empresas que prestam serviços que são os alvos. Quando você chega no aeroporto, você tem segurança, tem áreas específicas da Polícia Federal, da Receita Federal, da Polícia Civil, da Militar, cada uma delas é independente. Um não entra na área de atribuição do outro. Por isso que os criminosos, com informação privilegiada, acabam fazendo esse tipo de crime. São organizações criminosas, você veja que o aparato de armamento é muito grande, a organização é muito grande, tem informações privilegiadas e a polícia vai chegar, demora um pouco mais, um pouco menos, por causa da organização desses criminosos. Mas vai chegar. O de Cumbica, por exemplo, 2 já perderam a vida e já tem 2 pessoas que já estão sendo praticamente colocadas fora da circulação porque foi comprovado sua participação. Ok. Se você quer acessar o Roberto Alves, que é especialista em segurança, é @Roberto Alves 1961 1961. Obrigadíssimo. Que prazer, Olga. Igualmente. Estamos à disposição. Tudo de bom, tá certo?